A cidade inteira decorada com fósseis de 200 e tantos milhões de anos, cara. Tá bonito isso, não tá? Tá, mostra algo que nós começamos a falar desde o início, que foi a questão das chuvas abundantes, do que acontecia durante os momentos de chuva. Seja muito bem-vindo aqui ao Aventura Jurássica. Todo mês a gente está falando sobre paleontologia, sobre a história natural do nosso planeta numa época que, enfim, o que ficou foram os registros fósseis. Toda vez que a gente fala em paleontologia, a gente esquece que a paleontologia não só estuda os seres vivos que existiram, animais, né, a fauna, mas também a flora. E tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você tem dinossauros que são herbívoros e dinossauros que são carnívoros. Os carnívoros comem os herbívoros. E os herbívoros comem o quê? A vegetação. Qual era a vegetação que existia naquela época? E você vai se surpreender hoje. Já vai deixando seu like, verifica se você está inscrito no canal. Hoje nós vamos de novo atravessar um túnel do tempo, aproveitando, saindo aqui diretamente do Aventura Jurássica, para entender quais as plantas que existiam naquela época. Basicamente as briófitas. Quem são as briófitas? São as samambaias, só que samambaias enormes existiam naquela época. Tudo era gigante. Ali no Triássico ainda nós tínhamos um único supercontinente, o Pangeia. E do Triássico para o Jurássico, para o período Jurássico, tudo dentro da era Mesozoica, houve uma grande rachadura, erupções vulcânicas, separação ali dos continentes como nós conhecemos hoje. Foram começando a ser separados, um para cima, América do Norte, América do Sul, Austrália, Índia. E o oceano, naquela época, foi entrando, não existia o Oceano Atlântico ainda, entrou para dentro, né, dessas rachaduras, levando umidade e aí fazendo com que plantas gigantescas, né, com grande umidade, as plantas adoram, né, umidade, foram ali se desenvolvendo. Então, vamos fazer uma viagem pelo tempo? Eu quero te mostrar hoje uma cidade que foi construída com fósseis de árvores que existiram aqui há 200 e poucos milhões de anos atrás. Está pronto para essa viagem comigo? Vai ser chocante. A cidade que eu vou te... é uma cidade pouco conhecida, que é Pirante. Eu também não conhecia. Vou conhecer junto com vocês. Bora! Museu Municipal Padre Daniel Carnim. Esse é o cara que começou a paleontologia no Rio Grande do Sul. Olá, bom dia, tudo bem? Nós estamos no município de Mata, Rio Grande do Sul, a cerca de 1 hora de Santa Maria. Uma cidade que a gente vai muito peculiar. A cidade, ela foi decorada com fósseis da vegetação que outrora cobria aqui no Triássico, cobria toda essa área. E nós vamos visitar, vamos entrar pelo museu, depois eu quero ir até a praça principal e as outras. É uma história maravilhosa. É uma história maravilhosa, muito a história dessa cidade, a história passada, né, geológica e paleontológica, e a história presente, né, e o presente dessa cidade, é maravilhoso, porque isso aqui é um conto de fadas da paleontologia internacional. É uma cidade famosa. O pessoal deve ficar doido ver isso aqui. A cidade inteira construída com fósseis. Adquira seu boot do Richard com 15% de desconto apontando o celular para o QR Code na tela e usando o cupom AVENTURA15. O museu ele foi criado pelo padre, né? Ele chegou em Mata em 1976. Chegando aqui, ele se deparou com esses fósseis, né? Fósseis vegetais que estavam nas ruas, nos terrenos baldios, mas a população não valorizava. Não valorizava porque eles não tinham conhecimento. Não tinha conhecimento, né? exatamente. Então, a partir da chegada do padre, que começou todo esse trabalho de preservação, conscientização, né? E as pessoas começaram a preservar. O museu foi criado por ele, né, oficialmente em 1988. Né? Hoje nós temos mais de 2.000 peças, né, catalogadas.
né, aqui no museu. E além dos fósseis vegetais, que é natural daqui, ele trazia os fósseis animais de toda a região. Pode ser que aqui na região a gente não tivesse o conhecimento, mas lá fora tinha o conhecimento do valor. Inclusive saía, né, caminhões, né, cheio, cargas de trem, que tinha trem de carga na época. Com as árvores, levavam para outros lugares. Sim. O padre Daniel Carnim, ele foi um herói nesse sentido de construir essa base da paleontologia. Eu digo que ele ajudou a construir a base, essa base material, né, da paleontologia do Rio Grande do Sul, num tempo em que haviam poucos museus, poucas universidades e os paleontólogos eram ainda mais raros. Chegou né? a conhecer ele? Não. Conheci, claro. Eu estou na paleontologia graças ao padre Daniel Carnim. Que coisa incrível. Né? Nós aqui chamamos ele de descobridor dos fósseis. Isso aqui é um corte transversal e esse é um corte do tronco. feito longitudinal. Ali longitudinal. E esse aqui transversal. Esse transversal. Então aqui era o tronco, se me dá licença, aqui era um tronco. A árvore ficaria de pé. Essa aqui estava uma a árvore tábua. de pé. É uma tábua. Essa árvore de pé. Um corte de uma Então, tábua. um corte feito com uma tábua, isso, boa. Como se fosse uma tábua para fazer uma porta de celeiro, uma coisa assim, né? E o valor disso aqui para fazer pequenas peças ou grandes peças de decoração. Decorativas, né? Decorativas. Quando se rompe o Pangeia, ele se rompe em várias partes, começa a quebrar e os oceanos começam a invadir o interior do Pangeia. Sim. O que nós temos de interessante é que o clima muda. Tá. Então, o Pangeia está próximo do Equador e o que nós temos ali é uma região muito quente. Então surgiram essas florestas nesse momento disso. há 200 milhões de anos. Tá. Em torno de 208 milhões de anos, né? 210 milhões de anos até 200 milhões de anos. E essas árvores tinham, sei lá, 30, 40 metros. Chegavam a equivalentes 30. ao que nós temos hoje? Hoje, exatamente, até maiores. Essas florestas eram derrubadas, as árvores eram derrubadas muitas vezes inteiras, saudáveis e soterradas com areia, soterradas com areia da enchente. A partir desse momento, aquelas centenas, milhares de árvores estavam isoladas do oxigênio atmosférico da superfície e começava um outro processo, que era o processo de passagem das águas subterrâneas, né? Do lençol freático, né? Porque todo ano, durante o período mais chuvoso ou mais seco, o lençol freático também sobe e desce. A água desses terrenos penetrava por estas madeiras e fazia com que elas sofressem um processo de sedimentação química. Mas quais são os minerais que ficam aqui dentro? Principalmente a sílica. Sílica. Tinha um valor material importante quando a comunidade não havia ainda compreendido que isso tinha outros valores, né, humanísticos muito maiores, né? Então foi o que o padre Daniel Carnim conseguiu impregnar essa comunidade toda. Então isso muda o comportamento da sociedade, que passa a proteger o seu próprio patrimônio Entender o que é, né? Entender o que é. Você precisa entender e compreender a natureza para protegê-la, seja ela de qualquer forma que você a conheça. É uma cidade que foi decorada com esses fósseis, é muito curioso, né? O que tornou a cidade turisticamente interessante. E nós vamos também para um campo onde a gente vai ver esses gigantes ainda preservados, enfim, há 200 e tantos milhões de anos, cara. É isso que nós viemos mostrar para vocês no dia de hoje. Partimos aqui do museu e vamos conhecer a cidade. Vamos em frente. A cidade inteira decorada com fósseis de 200 e tantos milhões de anos, cara.
E bom que você está aqui na cidade, está sendo explicado, né? Processo de fossilização, vestígios de répteis e plantas, água deslocável do solo, água de percolação se infiltrando nos poros, nas cavidades. Imagina o que saiu daqui numa época que a gente ainda não tinha esse conhecimento, não tinha... E falta de conhecimento é falta de valorização. Nós vamos agora para um parque, geoparque, onde a gente encontra ainda os troncos gigantes. Mas não tem como não passar pela cidade e a gente notar. Talvez a cidade mais conhecida no mundo, a única cidade que é decorada completamente com todas as praças são decoradas com fósseis de milhões de anos. Tá bonito isso, não tá? Tá, mostra algo que nós começamos a falar desde o início, que foi a questão das chuvas abundantes, do que acontecia durante os momentos de chuva. Então aqui nós podemos ver um barranco de rochas sedimentares, com várias cores e texturas, detalhes de cor que nos mostram os eventos das enchentes que ocorriam nesta região há 200 milhões de anos. Que top isso. Nós estamos olhando para um extrato de 200 milhões de anos, é isso? É aproximadamente isso, mas digamos assim, esta é a figura que nós temos aqui. Nós temos um arenito mais grosso na parte de baixo, aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E aqui nós vemos uma camada mais escura, que significa que aqui houve uma enchente, né? E aqui ficou uma cobertura de lodo nesse nível aqui por alguns dias, antes que secasse, tá entendendo? Uhum. Então, quando vem uma enchente, a areia mais pesada e mais branca, ela desce primeiro. O que desce em seguida na enchente é o lodo que fica em suspensão na água. Momento da enchente e aqui o depósito de lama que veio a seguida. Cara, agora nós estamos falando de algo, mano. Onde a gente estava localizado? Próximo ao litoral, longe do litoral? Dá para saber, não? Dá, nós estaríamos... O Brasil estaria conectado com a África. Tá. De forma contínua. Perfeito. Não existiria o Oceano Atlântico em absoluto. Perfeito. E eram terras contínuas, um continente contínuo. Estava no meio do furacão ali. Nós estaríamos no meio do Pangeia, numa região muito seca. Em particular, esse grande grupo de árvores aqui encontrou uma condição climática muito favorável. Quando rachou o negócio. Quando rompeu-se o Pangeia. Mas a araucária angustifolia, né, que a gente chama, que são os nossos pinheiros que dão o nosso pinhão, sim, que os índios se alimentavam há 400, 500 anos, e hoje a comunidade gaúcha e aqui do sul do Brasil usa muito na alimentação, sim, que é o pinhão. Uhum. Essas araucárias são consideradas relíquitos fósseis. Você entende quando a gente fala quando a gente olha para as araucárias, a importância que elas têm? Têm um valor imenso. Ela é uma vegetação, um relíquito vivo, né? Vamos dizer assim. Ela é uma testemunha do tempo, né? Que essas plantas viviam por aqui. A ciência, muitas vezes, a paleontologia está restrita à academia, está restrita aos museus. É difícil você ter um contato com a paleontologia desta forma, como nesse jardim paleobotânico. Então, acho que fica a nossa história aqui, fica um convite para que as pessoas venham até Mata. Venham até Mata. Venha conhecer, venha ter a oportunidade. Eu, a primeira vez que estive na Europa e fui ao Coliseu, né, que é uma obra humana, mas que tem os seus também poucos, né, mas milhares de anos, não milhões, mas milhares, e encostei naquela construção, senti todo um contato, né? Contato. Aqui nós temos um contato com... Essa é a tua possibilidade, você poder ter um contato com 200 milhões de anos de história. Quero deixar esse convite para que você venha aqui a Mata, Rio Grande do Sul,
e que você depois, para conhecer os seres vivos, né, que viveram aqui, você vai até Balneário Camboriú, no nosso Aventura Jurássica, onde você vai ali ter uma compreensão de toda essa linha da história, que às vezes fica muito confusa, porque a gente fala, o professor com muita propriedade, né, e eu ali já com algum conhecimento por conta de estar ali absorvendo, né, todo esse conhecimento, mas essa linha do tempo que é muito importante para a gente entender como é que a nossa Terra, todas as eras que vieram se sucedendo na nossa Terra. Valeu, até a próxima, um beijo no coração, obrigado aí, não esquece de dar o like, tamo junto, até.